Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu preparei para vocês uma limpeza de pele completa e numa pele que me relatou ter um pouquinho de poros dilatados, uma oleosidade e também sensível. Então, nesses casos, a gente tem que olhar como um todo, então não só entrar com ativos adstringentes para melhorar ali a aparência dos poros ou até mesmo controlar, né, com essa função seborreguladora, mas sim também ter um olhar ali para essa pele que está sensível. Então, nem todos os ativos a gente pode usar. E aí eu preparei então essa limpeza muito especial para vocês. E hoje eu vou testar inclusive uma máscara nova, espero que vocês gostem. Lembrando que ao longo da limpeza a gente vai falando aí sobre cada produto utilizado, por que eu utilizei, um pouquinho sobre os ativos e a função de cada etapa ali. E uma orientação que eu sempre dou, tanto para muitos profissionais que me acompanham, como para pessoas que gostam de vídeos como esse de limpeza de pele, é essa questão da gente sempre priorizar uma limpeza de pele personalizada, focando ali para as necessidades do nosso paciente e para o que a pele precisa ali no momento. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo! Então, nós iniciamos a nossa limpeza de pele com uma higienização utilizando a espuma Dermacus da Tulipia. Bom, antes de falar um pouquinho mais sobre as propriedades dessa espuma, só queria fazer uma ênfase aqui, já que vocês viram no título do vídeo, que essa minha paciente, ela tem a pele sensível. Há uns anos, ela teve um episódio onde ela passou por uma questão, assim, muito grave e a pele dela precisou de uma regeneração e por isso, não vou entrar em tantos detalhes, mas por isso, infelizmente, a pele dela ficou mais sensível. Então, por isso que eu falo pra vocês, sempre investiguem. Fez uma avaliação, perguntem, não é só a pergunta que tá ali. Então, o paciente colocou que a pele tá sensível, fale pra ele, desde quando que você começou a notar essa sensibilidade? O que gera gatilhos pra sua pele ficar mais sensível? E não só com a sensibilidade em si, é que eu estou dando esse exemplo justamente porque minha paciente apresenta essa alteração, mas com outras alterações cutâneas, como acne, melasma, alguma hipercromia, pós-inflamatória, dentre tantas outras. E isso é importante para a gente alinhar um procedimento personalizado, ajustar cada ativo para que ele trabalhe de acordo com as queixas que o paciente está te relatando. E aqui eu escolhi essa espuma porque ela conta com uma excelente ação para peles sensíveis, tem aquela tecnologia que na cosmetologia a gente chama de Syndet, que nada mais é do que ele não possui tensoativos agressivos. Tensoativos é o que faz mesmo, né, a limpeza, muito presentes em detergentes também. E esses tensoativos, eles estão presentes na maioria, né, dos sabonetes, higienizantes, porque são eles que fazem essa limpeza. E essa tecnologia Syndet, ela justamente vai trazer uma limpeza sem agredir. Então a gente não sente a pele repuxada, muito pelo contrário. E o legal dessa espuma da Tulipia é que ela conta também com a gluconolactona, que é um ativo assim maravilhoso para pele sensível, para peles maduras, enfim. Tem uma ação antioxidante incrível e, por incrível que pareça, ela é um polihidroxiácido que também é hidratante. Então, eu sou apaixonada por essa espuma e por isso que eu escolhi ela hoje. E eu sempre falo isso aqui pra vocês, mas essa espuma da Tulipia, ela vem com aquela esponjinha de silicone em cima para facilitar na hora da aplicação, massagear o rosto, mas essa esponja de silicone a gente não utiliza em cabine, porque a gente vai utilizar, por exemplo, em várias pacientes e não vai esterilizar. Então jamais utilize se você for profissional, assim, aplicar mesmo nos seus procedimentos. Faça o uso só de forma individual se você for utilizar em casa ou indicar para os pacientes. Em seguida, a gente veio para a etapa ali de esfoliação, né, para fazer esse afinamento, uma renovação celular, e eu escolhi o peeling Revitalize ID da Element, é um peeling que eu mostro bastante aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu adoro, gente, produtos da Element também. E esse peeling, ele é um peeling enzimático. Não sei se vocês conhecem o que são peelings enzimáticos, mas são peelings, gente, que possuem ali uma função
de renovação, mas sem agredir, e eles são extraídos de enzimas, e essas enzimas podem ser através de frutas, de flores. Aqui no caso a gente tem o hibiscus, tem um muito conhecido que é a papaína, enfim, e eles são excelentes para essa renovação mesmo da pele, trazendo uma pele mais uniforme, uma textura muito mais bonita. E esse peeling eu adoro aplicar na limpeza de pele, porque ele deixa um glow maravilhoso, uma textura incrível na pele. Ele não é um peeling agressivo, não descama de jeito nenhum. E indicado, inclusive, para peles maduras, peles sensíveis, e ele é simplesmente fantástico. Ele conta também com resveratrol e com outros ativos aí que vão deixar a pele maravilhosa nessa limpeza. E vocês podem observar que a gente vai aplicando com muita delicadeza. Então, os meus dedos, eles estão massageando, né? E fazendo a aplicação mesmo por todo o rosto, por toda a face, de uma forma muito suave. Justamente pra gente cuidar dessa pele que já é sensível, que já tem essa alteração. E a gente não ficar ali fazendo uma fricção excessiva que não tenha necessidade, né? E o bacana desse peeling é que ele conta com uma ação firmante, antioxidante, então combatendo aí os radicais livres, que são moléculas que em grande quantidade, assim, né, quando a gente adquire maus hábitos, e tanto interno quanto externo, eles acabam prejudicando aí a nossa pele e trazendo aí malefícios, né, do envelhecimento de forma precoce. Então, esse peeling ele é maravilhoso, ele conta também com uma ação anti-estresse, ele dá uma revitalizada e ele é simplesmente incrível. Então, a gente vai massageando com calma e depois, com o algodão umedecido, a gente faz a retirada. Eu sempre falo o algodão bem umedecido, mas cuidado só para vocês não encharcarem o algodão, é diferente, tá? Um algodão encharcado, a gente pega ele, a água sai assim já do algodão, fica pingando. Isso não é legal, não é bacana, porque você pode às vezes tirar e passar esse algodão na pele do paciente ali do rosto e cair essa água misturada com produto no olho, enfim, então não é bacana. Molhe bem, mas que ele fique bem úmido para facilitar nessa retirada de cada produto ali, de cada etapa do protocolo facial ali que você for realizar, até mesmo nas limpezas de pele. Mas não precisa deixar ele encharcado não, tá bom? Eu até brinco que nesse momento a gente vai varrendo assim, sabe? E dependendo do esfoliante que você for usar, do tipo de esfoliante, principalmente esfoliantes físicos que tem aqueles grânulos, eles vão caindo nessa parte lateral. Então é importante que você tome cuidado também e faça uma boa retirada para não ficar nada no rosto. E aí, gente, fazendo essa boa preparação, a gente vem aí com o creme emoliente. Eu escolhi esse da Argo, que é um bioemoliente prebiótico. Ele conta com uma ação que chama OMO ou OMO, que ele tem em suas propriedades ali, né, e ingredientes, ômegas, manteigas e óleos. Ele é indicado para peles sensíveis, indicado para gestante, não tem trieta, inclusive eu já falei um pouquinho recentemente até numa limpeza que eu postei aqui pra vocês. Eu tenho amado ele, e apesar dele ter uma embalagem menor, me surpreendi porque com o pump, vocês viram que ele tem uma embalagem diferente, né, de pump, então a gente só aperta essa parte superior. E com o pump, assim, 2 no máximo, gente, sério, é bem pouquinho, por ele ter aí bastante óleos, vegetais, manteigas. Ele espalha super bem, ele tem uma ação ultra deslizante, hidrata mesmo a pele, prepara essa pele para o momento ali da extração. E ele é maravilhoso, ele mal tem cheirinho, então isso é ótimo para quem tem às vezes alguma sensibilidade olfativa ou tem alguma sensibilidade mesmo no rosto, rosácea, enfim, isso é maravilhoso.
E aí a gente vai massageando, capricha nessa massagem e a gente vai fazendo dessa forma. Eu gosto também de massagear, dando ênfase justamente ali onde minha cliente se queixa, né? Então, cravinhos que ela tinha na região do nariz, perto aqui do zigomático, né? Que a gente chama popularmente de maçãs do rosto. E, gente, comenta aqui abaixo, aproveitando que fez essa viradinha aí de ângulo, o que vocês estão achando dessa proposta aqui no canal. É uma coisa de detalhe mesmo, né? Não sei se vocês repararam, mas que a gente tá gravando aí em ângulos diferentes ao mesmo tempo e trazendo essas duas formas para vocês verem de uma perspectiva diferente. Essa perspectiva como tá mostrando agora, né, mais de pertinho, e uma outra mais de longe, onde vocês conseguem ver às vezes até o meu corpo, né? Não o corpo inteiro, mas conseguem ver uma parte do meu espaço, enfim. E aqui, gente, eu não utilizei vapor de ozônio, tá? Por que, Thaís? Porque a pele dela já é uma pele sensível, inclusive a fontes de calor, como ela me relatou. E eu gosto de trazer muitas vezes limpeza sem vapor, porque eu sei que tem muitos profissionais, diversos estudantes também que me acompanham, pessoas que querem entrar na área da estética, enfim, e que não tem vapor de ozônio no momento. E eu falo, gente, vapor de ozônio, ele é um recurso incrível, ele tem diversas propriedades, mas o vapor, ele não faz milagre. Se você não tiver uma boa preparação, se você não souber escolher os produtos de uma forma adequada, os ativos, de nada adianta. Então não adianta você ter um vapor ali se você não souber mesmo personalizar o todo. E aí o que eu faço? Eu molhei essa máscara desidratada da Daiso que eu uso no fluido firme e flácido. Até peço desculpas que eu acabei não mostrando ele pra vocês. E aí eu molhei nele e deixo agir ali uns 10 minutinhos junto com esse emoliente da Arago. E aí eu fui massageando também e esperei agir de uma forma aí efetiva. Inclusive, quero saber até você que está me acompanhando, se você é estudante, profissional da área da estética, você tem vapor no seu espaço? Se você tem, me comenta aqui abaixo, eu quero saber se você tem pretensão de comprar, se você usa, ou se você gosta mais de usar cosmetologia, enfim, agora eu gosto de saber, né, da gente papear e conversar também por aqui. E aí, gente, comecei de uma maneira diferente, comecei dando ênfase ali no nariz, que eu vi que tinha bastante cravinho, e saiu super fácil, fiquei super feliz também. Não tive nenhuma dificuldade, eu só fui tendo, assim, né, desculpa a modéstia à parte, eu já tenho cautela com todos os meus pacientes, porque eu já sofri na pele o que é você ter marcas pós-limpeza de pele, eu digo isso como paciente, como cliente também, de você sair de um lugar e a profissional, às vezes, deixar seu rosto todo marcado, com lesões, e machucar mesmo seu rosto. Então, assim, eu tomo essa cautela porque eu já passei por isso. Então, eu entendo quem passa, quem tem medo, né, justamente porque é algo que ninguém espera, né, ninguém quer ficar com a pele marcada, muita gente tem receio da limpeza de pele por más experiências. E nesse caso, que é uma pele sensível e que a paciente já tinha me relatado todas essas questões que eu falei pra vocês, né, a gente conversou no momento da avaliação também, a pele dela é sensível, então ela já me relatou que a pele dela ficava mais vermelhinha, né? Então era esperado pós-extração que a pele dela fosse ficar mais avermelhada. Mas a gente vai tomando todo um cuidado justamente para não piorar de uma forma exagerada essa vermelhidão e não causar nenhum aspecto negativo. Aqui vocês podem observar que na região
de mento, né, do queixo, mas principalmente no nariz e nas laterais aqui, mais internas dessa maçã do rosto, perto do nariz mesmo, ao redor, ficou mais vermelhinho, mas como eu falei, era o local onde ela mais tinha cravo, e por a pele dela ser sensível, apresentou essa vermelhidão. Então a gente precisa ter um raciocínio aqui e pensar o que essa pele está pedindo, o que eu preciso oferecer a essa pele. Numa limpeza de pele, a gente precisa sempre pensar em hidratar, em ter efeitos anti-inflamatórios e acalmar, principalmente peles sensíveis, então ter esse olhar, né? Então aqui eu apliquei, né, borrifei aí esse tônico maravilhoso da Tulipia, da linha Marese, que ele auxilia a equilibrar o pH, ele conta também com uma ação calmante, hidratante, tem água de coco na composição, tem um cheirinho super gostoso, não tem cheiro de coco, viu? Tem água de coco, mas o cheiro dele não é de coco. E ele vai ajudar também a trazer essa hidratação que a pele precisa, né? E ele é simplesmente fantástico, aí eu borrifo e faço essas manobras, né, de dedilhamento e espero ele absorver bem na pele. Em seguida, vamos utilizar essa máscara calmante da Element, da linha nova deles, Element Clinical. Essa máscara, gente, ganhou meu coração pelo cheiro, pela fragrância maravilhosa. A Element é uma marca que tem esse viés mesmo de você ser a favor da natureza, né, sem glúten, enfim, então isso é incrível. E essa máscara, gente, ela é uma máscara que tem diversos benefícios. Olha só que eu vou falar pra vocês um pouquinho deles. Ela repara, ela hidrata profundamente, ela conta com uma ação principalmente calmante para proporcionar um alívio de vermelhidão, alívio de irritações, de sensibilidades, que é o que aconteceu aqui, né, pós limpeza de pele. E ela ajuda a amenizar esses sinais de desconfortos, ela protege a pele causadas por estresse ambientais, né, por fatores externos, ela ainda regenera e auxilia ali na barreira cutânea, e ela é maravilhosa, ela conta com vários ativos incríveis, como a vitamina B12, vocês já viram isso, uma máscara com vitamina B12? A vitamina B12, ela auxilia com propriedades regeneradoras e ela ajuda a acalmar. E ela conta também com Neurofence. O Neurofence, gente, é um ativo bem inovador, calmante também, que vai ajudar também no sistema nervoso cutâneo ali da pele. E aí, para promover também esse carinho e fazer uma massagem no rosto enquanto a máscara ia agindo, eu fui fazendo uma massagem com o uso desse roller de quartzo rosa, que eu sou apaixonada e é muito gostoso receber, gente. Ele vai acalmando também e a gente vai proporcionando no momento uma experiência muito marcante na vida do paciente. Eu confesso que de todas as máscaras assim que a gente tem no mercado da estética, e eu digo assim, todas as máscaras em relação aos efeitos delas, porque a gente tem máscaras hidratantes, máscaras calmantes, máscaras para ajudar no embelezamento, né, para melhorar o viço da pele, enfim. As que mais ganham meu coração, inclusive acho que é o que eu mais tenho no meu espaço hoje, são máscaras calmantes, com essa proposta mesmo de fortalecer a barreira, de acalmar a pele, porque eu acho muito importante, gente, a gente investir em máscaras assim, e a maioria delas não trazem só essa questão que já é importante, né? Mas a grande maioria ainda tem ativos hidratantes, anti-inflamatórios, e isso auxilia em diversos procedimentos, não somente numa limpeza de pele, numa pós-extração, mas às vezes para recuperar mesmo a pele, às vezes aplicar, enfim, numa noiva, né? Fazer um procedimento ali numa noiva, fazer um procedimento em uma pele sensível, e aí a gente vai usar a cabeça, a cuca, para pensar e personalizar aí de uma forma bem efetiva. E aqui eu aproveitei, é lógico, para deixar essa experiência ainda marcante, fazendo uma massagem relaxante na região da cabeça. E sério, é tão maravilhoso esse momento,
tanto para mim ali como profissional, mas principalmente para a paciente, aqui no caso minha modelo, porque é um momento que eu peço para ela respirar fundo, para ela curtir o momento, para que ela deixe os problemas mesmo lá fora e que ela possa aproveitar, né? Porque quem trabalha com estética, principalmente com as terapias manuais, sabe do que eu vou dizer agora. O toque, ele é poderoso e o toque, ele tem um poder de curar também. É lógico que muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis ou estresse do dia a dia, enfim, problemas que todo mundo tem, alguns mais, outros menos, alguns mais graves, outros mais tranquilos, entre aspas, mas todos nós precisamos de acolhimento, de um momento de respirar, de calma, porque o corpo também precisa disso, né? Não dá pra gente passar estresse o tempo todo. E eu, como profissional, né, esteticista, eu tenho esse dever mesmo de trazer esse benefício com as minhas mãos, com o meu amor e meu carinho com a minha profissão. E aí, gente, olha como já acalmou essa pele. Sério, eu fiquei assim apaixonada por essa máscara. E aqui, com muita delicadeza e com algodão bem umedecido também, a gente retira o excesso dela. Então, eu vou retirando. E aí, eu escolhi para a parte de finalização dessa limpeza, o cuidado com os lábios, com a linha Sweet Lip Cereja, mas aqui eu utilizei a cereja mesmo, acho que só pro esfoliante. Ele tem um blend de óleos também, vai ajudar a tirar essas pelinhas que a gente tem na região dos lábios, a deixar os lábios mais vitalizados, mais bonitos e contribuir depois que eu aplicar o gloss pra pele dos lábios mesmo ficar bem bonita e bem restaurada. E aí eu gosto de aplicar com o uso de um cotonete, que obviamente é descartado, fica aqui minha dica pra vocês. E vou fazendo movimentos ali na região dos lábios. Depois é só pegar um algodãozinho e tirar todo esse excesso de esfoliante. Só cuidado e oriente o paciente ali de não ficar com a boca aberta pra evitar, né, de ficar com os grânulos e não ir pra dentro, né? E depois de ter esfoliado, a gente vai aplicar o sérum Dermacol. Esse sérum, gente, ele é maravilhoso, ele tem um cheirinho muito gostoso. Eu acredito que seja porque ele tem extrato de acerola. E além desse extrato, ele conta também com a coenzima Q10, com a lantoína e outros ativos maravilhosos. Ele tem uma proposta de preencher linhas, né? De ajudar nessa flacidez cutânea e também dar uma suavidade e uma hidratação bem profunda. Ele vai nutrir também, ele vai promover mais elasticidade e ele é um sérum muito gostoso. A questão das linhas de expressão era algo que a minha paciente também me relatou, então eu quis trazer esses benefícios mesmo desse sérum. E como tava um dia muito quente, muito ensolarado, minha paciente também ia pegar um pouquinho de sol, assim, não pegar sol na praia, pelo amor de Deus, mas pegar sol assim logo o procedimento, né? Eu passei, né, apliquei o filtro solar, porque nem sempre na grande maioria, na verdade, eu não finalizo com um protetor, eu finalizo de outras formas. E esse da Tulip, ele é muito incrível, gente, eu sou apaixonada por esse protetor, eu uso em casa, inclusive, quando eu vou na piscina, quando eu vou sair de casa, que eu vou pegar mais sol, enfim, porque ao mesmo tempo que ele hidrata, porque ele conta com manteiga, com vitamina E, ele é um protetor que não deixa a pele oleosa, ele não tem cheiro de protetor, ele tem uma textura soft cream que vai deixar um toque aveludado, só que ao mesmo tempo com um toque seco. Isso eu acho incrível. Então, é um dos meus protetores realmente preferidos que eu indico muito para as pacientes e até para vocês que estão me acompanhando aqui. E aí eu terminei de espalhar, né? Vejo se ficou tudo no lugar. Espalho mais um pouquinho ali na região do pescoço, do colo. E esse foi o resultado. Eu apliquei depois o gloss de Tutti Frutti, acabei não mostrando pra vocês, mas deixo aqui.
estava falado. E, gente, olha que resultado lindo. Olha como acalmou. Minha paciente depois falou que acalmou ainda mais em menos de 1 hora essa vermelhidão que ficou só no nariz. E eu fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem todos com Deus.